O meu pai, ele foi dessa área aí de futebol, né? Foi juiz de futebol, foi goleiro e tal. É então, mesmo? ele Eu conhecia muito, naqueles times lá do litoral. Portuguesa Santista, sei lá. alguma coisa. Aquela... Mas o Santos ele não jogou. Não, por Santos isso, não. Então, ele não não gostava do Pelé. Porque ele não conseguiu jogar com o Pelé, por isso. O Pelé falou, não, aqui não. Ou tomou muito gol do Pelé. Não, porque o Pelé era muito chato mesmo e antipático. Quem conhece ele pessoalmente, meu pai conheceu. Eu conheço o Pelé. E aí era difícil. Era difícil. Eu vou ligar pro Pelé agora. Coeditor da revista OVNI e dono do canal Enigmas e Mistérios. Participou intensamente do caso Varginha de 1996. Pesquisou dezenas de casos sobre OVNIs dos últimos 40 anos. Com vocês, Edson Boaventura, um dos maiores ufólogos do Brasil. Edson Boaventura, você é ufólogo. Isso. Ufólogo é uma coisa que não existe uma faculdade. Não. Às vezes tem algum tipo de curso, né? Mas, na existe alguma verdade, formação, eu assim? sou autodidata. Autodidata. Ufólogos há são 40 autodidatas. anos. São autodidatas. São. Né? Então acabam trocando. Porque no Brasil não tem faculdade de ufologia, né? Existe faculdade de ufologia em algum lugar? Em outros países existe, vamos dizer assim, a matéria ufologia dentro de astronomia, por exemplo, né? Então, em algumas outras ciências, você tem a ufologia inserida como uma matéria. A ufologia, o que significa ufologia, a palavra mesmo? É uma paraciência que estuda o fenômeno dos OVNIs, Sim, mas objetos voadores não identificados. UFO? UFO é objeto voador não identificado, Unidentified Flying Object. É a terminologia em inglês. Um OVNI não é necessariamente algo extraterrestre. Na verdade, não. Não, né? Ele Não. pode ser um objeto voador Pode não ser, identificado. Enquanto ele é não identificado, ele pode ser até um fenômeno aéreo ou um fenômeno natural, astronômico, não identificado. Pode ser um fogo de artifício não identificado. Sim. Pode ser uma bolinha que alguém arremessou. Se alguém não identificou um fenômeno luminoso, por exemplo, à noite, e aquele fenômeno é um drone, né? Mas a pessoa não tem conhecimento de drone. Para ela viu um OVNI. Um OVNI. Agora, tem uma nova terminologia, né? Que não é OVNI também que estão usando, que é sobre fenômenos não identificados. FANI. Que seria fenômeno aéreo não identificado, que é a terminologia mais adequada para a gente interpretar, né, ou definir esse fenômeno que nós estudamos, que são os OVNIs. Mas então, no Guarujá, a gente fundou lá o GUG, que é o Grupo Ufológico do Guarujá, que era um grupo voltado, né, várias pessoas voltadas a tentar entender o que era esse fenômeno, porque a região do litoral paulista é uma região de grande incidência ufológica. Então, quando a gente fundou em 1985, a gente optou a utilizar metodologia científica nos estudos, porque haviam casos que deixavam marcas no solo, haviam objetos que explodiram lá na região e deixaram fragmentos. Então a gente tinha lá no Guarujá. Isso no Guarujá, Então, no litoral paulista. No litoral de São Paulo. Tá. Mas vamos lá. Você, quando tinha 14 anos, foi a primeira vez que você avistou um OVNI? Foi. Como é que foi essa experiência? Então, foi em 81. Eu estava assistindo televisão com meu irmão. E aí minha mãe saiu, era à noite, saiu para recolher roupas no varal. E aí de repente ela começou assim gritar lá fora, e aí a gente saiu para acudir ela. Pensou que talvez fosse um animal, alguma coisa atacando ela, sei lá, uma cobra. Mas não imaginávamos. Que parte do Guarujá que você morava? Era no bairro do Santo Antônio. Eu não conheço, é perto de onde? Fica mais ou menos no meio entre o centro do Guarujá e o ferryboat. Tá bom. Sei. Né? É um bairro ali. Tá bom. E aí, quando a gente saiu para fora de casa, que a gente olha para cima, nós observamos um objeto imenso alaranjado, que hoje eu sei que seria uma nave-mãe, um objeto maior, que comporta dentro dele objetos menores, né? E aí o que aconteceu? A gente assistindo aquela cena, né, que no momento eu não sabia o que era aquilo, porque você olha... Na sua casa fala, estava você e sua mãe? Estava minha mãe lá fora, recolhendo roupa, e saiu
meu irmão e eu para então, acudir ela. E os 3 passaram a observar. Você, sua mãe, seu irmão? Isso. Os 3 observando aquele fenômeno. O objeto grande, alaranjado, que expelia objetos menores por baixo dele. Sua mãe é viva? Minha mãe é viva. Vocês conversam sobre isso até hoje? Todo mundo lembra da história da mesma forma? Lembra? E a gente viu depois outras ocasiões também lá no Guarujá. Além de vocês 3, os vizinhos também viram? Viram. Nessa ocasião, o objeto, como ele era muito grande, ele atravessou o Guarujá, né, a cidade do Guarujá, no litoral, e foi desaparecer sobre Santos. Então, quando a gente terminou o avistamento, vendo o objeto maior e os pequenos que saíram por baixo, eu cheguei a contar 16 objetos menores saindo por baixo dele. Eram esferas luminosas vermelhas, sendo que o objeto maior era alaranjado. E quando ele já estava sobre Santos, a gente iniciou o avistamento na edícula, no fundo da edícula, onde nós morávamos, e terminou no portão de casa, já na rua. E aí tinha pessoas apontando e olhando também aquele fenômeno, os vizinhos ali, né? Além da sua mãe e do seu irmão, você mantém contato com alguém que estava presente neste dia? Daquela época não, né? Não. Porque a gente já mudou de lá faz muito tempo, mas talvez se tiver algum vizinho naquela rua, com certeza ele pode contar. Isso saiu nos jornais na época? Saiu nos jornais. Jornal impresso? Isso. Descrevendo de que forma? Um OVNI, um objeto voador não identificado sobrevoando ali os céus, né? Quantas vezes você estima que você já viu um OVNI que você acreditava ser uma nave mãe ou uma nave menor? Não que fosse Que era OVNI realmente. Algo de extraterrestre, não um drone. Ixi, são tantos casos. Assim, no Guarujá... Na vida, quantas vezes? Mais de 20 vezes. Mas por que você acha que você conseguiu ver 20 vezes e eu nenhuma? Então, aí eu não sei, né? Eu olho pra cima. Eu tô fazendo uma pergunta honesta, assim. Não, então, sinceramente eu não sei. Porque eu conheci pesquisadores também do fenômeno OVNI que, embora acreditassem no fenômeno pelas evidências, nunca tinham visto. Tá. Nunca tiveram a oportunidade de ver. E outros tiveram poucas oportunidades. Eu tive a oportunidade de ver, por exemplo, no Maranhão, na Bahia, na Ilha de Páscoa, né, com a minha esposa. Na Ilha de Páscoa, perto do Chile? É isso. Tá. Ela pertence ao Chile. Sim. Isso em 2018. Pertence ao Chile, mas no meio do Pacífico, chegou né? até a fotografar. Isso. Cheguei a observar em Iporanga, que é no Vale do Ribeira, onde tem uma área de grande incidência ufológica. Lá tem cavernas, tem o PETAR, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. Lá a gente conseguiu fotografar e filmar esse fenômeno diversas vezes. Tinha grupos que a gente ia para lá fazer vigília com 15 pessoas, todo mundo viu. Edson, qual foi, de todas essas experiências que você teve, né, que você viu, qual você acredita que foi a mais... indiscutível. Não, esta vez eu não tenho dúvida. Se eu tinha alguma dúvida, não tenho mais. Isso aqui é uma nave extraterrestre. A vez que eu fotografei um objeto em São Bernardo, em 2016. Eu trabalhava na época no Banco do Brasil, e aí eu saí para o almoço, como fazia todos os dias, e a 1h18, exatamente, eu cruzava o canteiro da Avenida São Paulo, ali no bairro Jardim do Mar, em São Bernardo. E aí, nisso que eu estou atravessando o canteiro para andar mais uns passos, já chegar no Banco do Brasil, né, e voltar para o meu trabalho normal, eu percebi um brilho no canto esquerdo assim, do olho, e imediatamente eu olhei. Quando eu olhei, era um objeto discoide, metálico, refletindo a luz do sol. Eu não tive dúvida. Aquele lá, eu falei, é um disco voador, porque o formato era... Quando foi isso? Foi em 2016. Pouco tempo atrás. Se não me falha a memória, 2 de setembro de 2016. Exatamente essa data. Alguém mais viu? Várias pessoas ali em São Bernardo viram, naquele dia que eu fotografei, e também viram em dias anteriores e dias posteriores. Eu tenho tudo isso catalogado no site da Burn. Burn, o que é esse site? É www.portalburn.com.br.
O que é? Lá O que é burn? O que significa? Burn de queimar, né? Ah, tá. Queimar. B-U-R-N. Edson, o que eu fico curioso, assim, eu acredito que existem extraterrestres e tudo mais. Eu trouxe até umas coisas aqui bem legais. Tá, vamos ver. Para você, posso ir pegando aqui algumas coisas? Pegando, mas a pergunta que eu te faço Pode é a fazer. seguinte. Como nos últimos anos, nos últimos 10 anos principalmente, todo mundo tem uma câmera filmadora na mão. Uma coisa que era raro no passado, né? Você tem uma filmadora, você tem uma máquina fotográfica, você tinha que revelar. Era muito mais trabalhoso você tirar uma foto e tudo mais. Hoje, você viu um negócio aqui, pá! Tem o celular, né? Tem um celular. Por que, mesmo assim, a gente não tem o registro? Antigamente parece que tinha mais registros. Parece que antigamente apareciam mais vídeos e mais fotos de OVNIs que agora. E tem fotos sensacionais no passado também. Recentemente também tem coisas muito interessantes. Embora a gente tenha que dar um desconto atualmente, porque tem muito fake também. Tem muitas pessoas... A fake também tinha antigamente. Aliás, era até mais... Tinha, mas era mais difícil você fazer, era dupla exposição, às vezes era um engano Jogava fotográfico. uma panela pra cima, tira uma foto, você fala Também, mas você tinha já naquela época alguns grupos que faziam análise da foto ou do vídeo. Por exemplo, o Ground Saucer Watch nos Estados Unidos, o próprio pesquisador que já falecido, Claudir Covo, aqui de São Paulo, ele era um engenheiro que fazia análise de foto e de filme. Então a gente já tinha naquela época, embora assim primitivo, vamos dizer assim, porque hoje tem muito mais recurso, mas se fazia já as análises das fotos e vídeos. E o que acontece? É um ledo engano pensar que só tem imagens desfocadas. Não é verdade. Não, existem quero saber objetos porque a minha pergunta nítidos. é a seguinte. Por que nos últimos 10 anos... Por exemplo... Só concluir minha pergunta, eu já quero ver. Isso aqui é de 94, já é uma coisa mais antiga. Mas por que nos últimos 10 anos, onde todo mundo passou a ter uma câmera na mão, a gente era para ter um monte de vídeo. Muito registro. E por que a gente não tem? E eu recebo muitos registros. Em vídeo e foto? Em vídeo, em foto. O que acontece? A imprensa, antigamente, se pegar na década de 80, 90, ela dava bastante atenção para esse fenômeno. Então divulgava muito. Eu tenho muitos recortes de jornais daquela época. Já na época mais recente, o pessoal está preocupado com política, né? Com isso, com aquilo. Então, mas se eu saio no OVNI, ele exemplo, tá imagina se naquele dia que você tinha abafado. 14 anos, se você tivesse um celular na mão, você ia gravar, concorda? Com certeza. Ou não. Porque como eu não sabia o que era o fenômeno OVNI naquela época, então provavelmente eu não gravaria. Não gravaria. Eu não sabia, eu tinha 14 anos. Não, mas se você tivesse um celular... Você não gravaria. Mas sua mãe talvez gravasse alguém naquela Talvez, vizinhança inteira? Talvez, se já tivesse conhecimento do assunto OVNI. Mas nem a minha mãe tinha. A gente não sabia. Não, eu quero dizer o seguinte. Sabe como eu descobri que aquilo ali era um OVNI? Porque eu trabalhava no Banco do Brasil de menor aprendiz, e aí eu cheguei lá conversando com um vigilante do Banco do Brasil ali do Guarujá, que era o Ledinildo Azevedo Ledo de Mello. Ele me falou assim, isso aí que você viu é um OVNI. Vou te apresentar um pessoal de um grupo lá de Sumaré, que era o Eduardo e Oswaldo Mondini. Pensa o seguinte, a gente está num mundo, não sei quantos... no Brasil praticamente, vamos supor que o Brasil tem 220 milhões de pessoas. Vamos supor que 100 milhões de pessoas têm um celular, vamos supor que 50 milhões de pessoas têm um celular. Por que a gente não tem vídeos disso com uma facilidade? Tipo, você disse que no litoral de São Paulo é muito comum ter. Por que a gente não tem vídeo a rodo disso aí? Tipo, Mas tem, porque fica não tem. mais... Até onde está? Fica restrito aos grupos ufológicos, porque a imprensa não dá esse tipo de notícia. Mas hoje você tem no YouTube, por que não posta no YouTube? Tem pessoas que colocam. E são reais? Não, porque não foram analisados. Então, só são considerados reais aqueles que passam por uma análise técnica.
Eu quero ser Até pra ver o que convencido que é. hoje. Me mostra seu material primeiro. Você trouxe aqui um monte de coisa, vamos ver. Então, só para você ter uma ideia, a gente tem uma revista, eu sou coeditor da revista, a revista OVNI Pesquisa, essa aqui é a última edição. Então, o corpo consultor dessa revista são cientistas, né, são astrônomos, professores e tem ufólogos também. Tá na banca ou só pela internet que compra? Tava na banca, mas a gente ainda está negociando para poder disponibilizar ovnipesquisa.com.br. Isso, através desse site a gente consegue ter acesso. Tá. O que a gente traz aqui? Um conteúdo com metodologia científica. Então, por exemplo, você vai encontrar matérias aqui que falam, por exemplo, de metamateriais. O que são os metamateriais? São fragmentos vindos do espaço. extraídos em explosões de OVNIs ou quedas, acidentes de OVNIs, e esse material ele tem chamado a atenção não só dos cientistas, dos militares, mas também dos ufólogos, de todo mundo. Tanto é que a gente tem no nosso grupo lá fragmentos da explosão do OVNI de Ubatuba de 57, que inclusive a gente levou para a USP. Qual é a maior evidência que você tem para as pessoas que não acreditam acreditarem? Eu acho que essa é aí que eu quero chegar. Olha como é óbvio que isso é um OVNI. O que você diria? Os metamateriais, a documentação produzida pelos militares, ou seja, aeronáutica, exército, marinha, polícia militar, antigo extinto, né, SNI, ABIN, e também radarização, porque quando ocorre a radarização, ou seja, a detecção de um objeto voador não identificado em radar, significa que ele é concreto. Então ele não vai ser uma alucinação coletiva, ele não vai ser um reflexo na asa do avião, de repente o piloto está vendo lá, ele não vai perseguir, na verdade, um reflexo. Sim. Né? Então a gente tem alguns dados concretos da existência desse fenômeno, as marcas mesmo no solo que causam alterações. Quando você faz uma análise de um solo ou de uma vegetação que foi afetada por OVNI, você vai encontrar lá alterações no pH, radiação, outros tipos de coisas que normalmente você não encontraria. Mas poderiam existir outras hipóteses dessas coisas. Mas vamos ver, isso aqui é uma matéria com a pergunta que eu estou te fazendo. Você tem aqui nessa revista aqui, que é a edição número 9, tem uma matéria que está falando, Fábio Gomes deve ser o seu colega. Isso. Está falando justamente o que eu estou te perguntando. Por que há menos casos de OVNIs para investigar? Há percepção entre vários ufólogos de que menos casos estão sendo investigados se comparados com as últimas 3 ou 4 décadas. É o que eu estou te falando, sem ter lido a revista. Estaríamos sendo menos visitados ou casos não estão chegando até nós? Então, aí olha lá, hipótese 1, experimento com data de validade. O que isso quer dizer? Esta hipótese parte da suposição de que os nossos visitantes foram atraídos ao nosso planeta, fizeram experimentos, seja observando instalações humanas, contatando ou abduzindo humanos, pesquisando animais vegetais ou quaisquer outras atividades que tivessem feito. De qualquer forma, seriam experimentos com prazo de validade, ou seja, eles não estão visitando mais. Tipo, o homem foi na Lua em 69 e não voltou mais. É isso. Tipo, fizeram o que tinham que fazer, que nem a Operação Prato, por exemplo. Não, que nem o homem foi na Lua e não voltou mais. Sim, eu estou falando mais da ufologia. Quando teve aquela Operação Prato no norte do país, várias pessoas foram atacadas. O que é Operação Prato? Foi uma operação conduzida pelo 1º Comando Aéreo do Pará, coordenada pelo capitão William de Holanda, da Aeronáutica, junto com o sargento Flávio. O que aconteceu lá? Objetos voadores não identificados apareceram de forma maciça naquela região, ou seja, no Pará, no Maranhão, no Amazonas, na década de 70, finalzinho e começo de 80, e projetavam focos de luz nas pessoas e sugavam determinadas partes de sangue, material... É o chupa-chupa. Plasma, é o chupa-chupa. Tá. Seria o fenômeno chupa-chupa. Tá. Então o que aconteceu? Esse fenômeno ocorreu lá, nessa época, e depois desapareceu. Então pode ser, essa primeira hipótese aqui, que ele vem, faz uma determinada missão específica e depois tira o time de campo. Para voltar no momento seguinte. Aquilo que eu estava falando, a hipótese 2, a descrença da imprensa em cima do assunto, então eles não dão mais ênfase
para o assunto Essa hipótese e eu a acho- vergonha da pessoa de relatar. Às vezes, porque Mas hoje a gente porque tem tanta isso. gente falando de tudo, a gente tem espaço para tanta coisa. Mas ainda existe. A imprensa não manda mais, a gente tem YouTube, a gente tem site, tem tudo, tem espaço para todo mundo hoje. Mas ainda existe o estigma colocado na década de 70 e de 80 que é xarope? de que a pessoa que relatava isso era louca. Você conhece alguém que foi abduzido? Vários. Você foi já? Não. Você já viu um ser de outro planeta? Não. Não, mas só os objetos voadores. Objetos voadores, sim. Mas conheço várias pessoas que já viram tripulantes. Ó, o YouTube aqui, Enigmas, esse é o seu, né? Isso é o meu canal. canal Enigmas e Mistérios. Enigmas e Mistérios, Tá. esse aqui. Então vamos falar, eu acho que essas histórias são mais, né, podem convencer mais as pessoas. Quem você conhece, uma pessoa próxima, qual o relato de uma pessoa abduzida que você te Teve impressionou? vários. O caso do Antônio Nelson Tasca, que foi um advogado lá de Chapecó, Santa Catarina. Em 1983, em dezembro, ele teria sido abduzido, ou seja, levado a bordo de um objeto, e lá ele passou por algumas experiências traumáticas, né, tendo contato com uma determinada tripulante, que chegou inclusive a ter uma comunicação com ele, passando lá uma espécie de mensagem. E o Antônio Nelson Tasca, desde que eu o conheci, ele repetia a mesma história sem tirar nem pôr, ou seja, ele não mudava uma vírgula, um ponto, era sempre aquilo. Passava-se os anos, ele repetia a mesma história, né? E ele voltou com uma marca, uma queimadura muito feia nas costas, que foi produzida durante essa abdução. E os médicos na época até analisaram aquilo e acharam muito estranho. Tem outros casos, né? Qual é o caso mais recente de abdução no Brasil que você tem conhecimento? Então, na verdade, a abdução ela é um fato que acontecia muito na década de 80 e 90. O que aconteceu de lá para cá? Houve uma mudança, talvez, no modus operandi desses seres, porque hoje a gente tem o que se chama de visita de dormitório. O objeto ele não vem assim abduzindo em estrada. Às vezes o cara está lá dirigindo, o objeto vem e abduz a pessoa. Ou seja, a ocasião faz o ladrão, né? Ele está num lugar meio ermo e o objeto vem, rapta e faz o que tem que fazer. E não só experiência genética, mas também implantes, esse tipo de coisa. Já atualmente, nos dias atuais, o que tem ocorrido? O objeto vem na casa, às vezes fica no telhado, do lado, e ele, através de um foco de luz, ele adentra. Esses seres adentram para o quarto da pessoa, que é o interesse deles, e lá, às vezes, o interesse não é no casal. Vamos dizer que tem um casal dormindo na cama, e o interesse é só no homem, por exemplo, ou só na mulher. Então, o outro permanece paralisado, dormindo, não percebe nada, e a pessoa que é o interesse deles é abduzida no recinto, ou seja, dentro do quarto. Em alguns casos, ocorre de retirada dessa pessoa do quarto e colocada dentro do interior dessa nave, onde ela passa Fisicamente? Ali, fisicamente. O corpo da pessoa físico, O corpo, vai? fisicamente. Quando volta com algumas lembranças, às vezes não lembra tudo, aí você tem que fazer Mas o uma outro sente falta hipnose dele? regressiva. Oi? A outra pessoa consegue lembrar dele? Ver que ele está faltando, que a pessoa sumiu? Você é um casal? Não, porque às vezes a pessoa está dormindo ali e não percebe. De alguma forma eles controlam mentalmente a situação das duas pessoas que estão ali. E aí essa outra pessoa que depois volta, ela começa a ter flashes, às vezes voltam com marcas no corpo, queimaduras Quem são estranhas. esses extraterrestres, na sua opinião? Sei que não dá para saber, mas quem que você acha que são? São os tripulantes dos OVNIs. Sim. Falar quem são hipóteses. Certo. Hoje, o estudo da ufologia, ela trabalha com hipóteses nesse campo aí. Então, o que poderia ser? Tem a hipótese extraterrestre, que é a percentualmente mais aceita. Então, acredita-se que viriam de outros orbes, né, de fora da Terra. Por isso, a hipótese extraterrestre. Mas não tem como você provar isso. Falar Mas o assim, que você acredita? Se é extraterrestre, se é do futuro, se é do centro da Terra, o que você acredita?
Assim, na maior parte dos casos, eu acredito em extraterrestre. E eles vieram Viriam da onde? de exoplanetas, que seriam os planetas que teriam a mesma configuração da Terra, assim, ou parecido. O que acontece? Você tem um sistema planetário e a Terra está girando em torno do Sol, aqui no nosso sistema solar, e numa determinada faixa. Existem outros sóis que já foram detectados e planetas que orbitam esses outros sóis, outras estrelas. E lá você tem planetas na mesma faixa em que a Terra está orbitando. Então, lá provavelmente você vai ter água em estado líquido, você vai ter vida, né? Porque tendo as condições, uma temperatura amena, não tão drástica para o frio, nem tão drástica para o calor excessivo, árido excessivo, então teria condição de você ter algum tipo de vida ali parecida conosco. Mas aí essa vida a nível de micróbios, aí você pode ter. Sim. Até em condições adversas. Você tem, por exemplo, micróbios que vivem dentro de vulcões. Mas vamos lá. Nas regiões geladas, gente, né? Você deve ter falado disso aqui, né? O Mistério no Espaço de Marte. A China pousou uma nave em Marte agora, né? Sim. Então vamos lá. Se a gente falar de viagem no espaço, né? A gente chegou em Marte agora, o ser humano chegou em Marte, tem enfim, mas não tem um ser humano lá, né? Mesmo porque dependendo da distância que a gente for viajar, não tem tempo de vida para... Ou eu tô falando bobagem? Se for viajar até Plutão, a gente morre, né? Não dá tempo, né? Não dá tempo. A gente não tem tecnologia que imprima uma velocidade para chegar lá. Teria que ter uma tecnologia mais avançada. Mas essa tecnologia para andar tão rápido e também para esse bichinho não morrer, né? Ou assim, alguma tecnologia que é o que os cientistas querem e os militares atualmente. Inclusive os maiores governos ali, o americano, o chinês, o russo, eles estão interessados nisso. Em adquirir tecnologia desses OVNIs para, através de um processo de engenharia reversa, você desmonta o disco voador e constrói tecnologia terrestre mais avançada, até para usar isso daí em viagens espaciais. Por exemplo, tem esse camarada aqui, que é o Robert Bigelow, esse aqui, né, que é bilionário. Ele tem a Bigelow Aerospace, né, que trata dessa parte espacial. Ele foi contratado pelo Pentágono norte-americano para estar criando uma área para abrigar e fazer testes com esses metamateriais. Inclusive, a gente teve no Brasil, em 2009, 2 agentes do Bigelow Aerospace, justamente aqui no Brasil. Eu estive com eles estavam interessados em materiais de OVNIs coletados aqui no Brasil para justamente fazer esses testes lá, para criar o quê? Tecnologia terrestre mais avançada e também dar um avanço tecnológico não só na parte espacial, mas também médica, né? Porque através de algumas coisas que ele já tem em mãos, eles têm conseguido um certo avanço aí. Não totalmente, porque é uma tecnologia totalmente diferenciada. Existem documentos que estão sendo liberados pelo FOIA, pela Lei de Liberdade de Informação, e que já falam desses metamateriais também. A gente está para receber agora, dia 25, até o dia 25, a liberação norte-americana, né, que o ex-presidente Trump ele pediu, fez uma lei solicitando que se criasse um grupo de trabalho, uma força-tarefa dentro do Pentágono para tirar tudo que eles tinham de OVNIs. Porque até então o governo norte-americano sempre acobertou o assunto. Sim. Porque eles têm interesse nessa tecnologia, não gerar o pânico com o fenômeno. Então, assim, reconheceram que uma gravação feita pela Marinha, se eu não me engano, era de um OVNI, né? Mas não de algo extraterrestre. Exatamente. É algo diferente. Sim, que está ali. Que é o que você falou, como é que chama? FUNI. Fenômeno aéreo não identificado. Perfeito. E o interessante é que vários governos, vários militares têm interesse nesse assunto. E eu penso, mesmo aqueles que nunca viram nada, se você tem um interesse militar
em cima do assunto, eles com certeza têm alguma coisa importante aí. Eles não estariam despendendo dinheiro, despendendo o seu contingente humano para pesquisar o fenômeno, para buscar alguma coisa, se não tivesse alguma coisa importante ou que traria talvez algum benefício para eles. Essa foto de alguma você que forma. tirou? Não. Essa aí quem tirou foi o senhor J. Ehrman, lá na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, isso daí em 1980. E como você tem essa foto em fotografia? Então, eu já pesquiso o fenômeno há 40 anos. Então Sim, a mas gente você tem um troca... negativo? Não, aí foi enviado pelos grupos lá dos Estados Unidos, de Carolina do Sul. Então a gente troca materiais até para a gente ter alguns comparativos. Eu tenho atualmente nos meus arquivos mais de 1000 fotografias tiradas ao redor do mundo. Mas o que eu acho interessante é que é o seguinte, olha quantas fotos a gente tem aqui da década de 60, 90... Quantas imagens, né, que essas máquinas de filme dessa época, né, 91, e que até é o que está falando na revista, e não tem mais. Então, esses extraterrestres, eles iam todos do mesmo lugar? Essa foto aqui, por exemplo, Então, se isso aqui é muito, se essa foto for real, pô, esse disco está muito perto. Isso na é no verdade, México. Isso aqui é no México. Na verdade, foram 4 fotos tiradas pelo Pepe Martínez e Monte Morelos, né, Nova León, no México, no verão de 94. E agora, a gente estava falando de documentação oficial. Eu separei aqui só 2 relatórios. Esse aqui é da Aeronáutica Brasileira, original da época, que eu ganhei de um dos militares que participou, e ele fala a respeito de um contato, né, um pouso que ocorreu no Morro da Nova Sintra, lá em Santos, né, isso na década de 70, e a gente tem aqui os desenhos que foram feitos pelas testemunhas na época. Esse aqui é um desenho de um ET? Seria o que a pessoa observou, um serzinho com uma espécie de capacete, então, com os olhos negros. Eu queria até falar sobre isso. Esse desenho e aqui são as fotos feitas do local onde ficou a marca de pouso, feito pela aeronáutica naquela época. Essa imagem que você está me mostrando aí, né, que a pessoa fez o desenho, ela fez um ser com um capacete. Isso. Né? Tem vários casos que falam do ser baixinho, cabeçudo, com olho grande. Isso, que é o Gray. Gray, tá. A minha pergunta é, este ET é um ET ou esta é a roupa do ET? Você está entendendo o que eu quero dizer? Não dá para saber, né? Por quê? Não dá para saber. Imagina se tá passando um outro ET na Lua e vê um astronauta. Ele vai achar que o ser humano é daquele jeito, mas é a roupa do astronauta. Você tá entendendo? Exatamente. Tipo, ele vai achar que tem um olho só. O olho preto, por exemplo, desses Grays, né? Poderia ser uma espécie de óculos, alguma proteção. É isso. Por conta da claridade. Mas isso a gente só pode falar de forma especulativa, de forma teórica. Porque a gente não tem como provar algo desse tipo. Mas 80% dos casos são esses baixinhos, cabeçudos, com olho preto. E, inclusive, tem um negócio muito interessante. Essa imagem aqui, por exemplo, é uma imagem numa caverna. Uma imagem rupestre. É uma pintura rupestre da Austrália. E ela retrata a Vondina. A Vondina, segundo os aborígenes australianos, seria a deusa da Via Láctea. E se a gente olhar, a gente vai ver que aqueles olhos pretos é muito semelhante. Você acredita ao que Gray. No passado, muitos anos atrás, esses extraterrestres... Isso aqui é em Utah, ó. Esses extraterrestres desceram, pousaram e tiveram contato real com os humanos? Eu acredito nessa possibilidade. Tanto é que em cavernas brasileiras, em locais onde você tem pinturas rupestres, petroglifos, às vezes você acha desenhos que lembram muito esses aparatos que a gente denomina de OVNI hoje, ou disco voador. E também seres com capacetes, né, com antenas em seus Mas você capacetes. acredita que no passado os extraterrestres pousaram na Terra e sentaram para conversar com os seres humanos? É uma possibilidade bem forte de ter acontecido isso por conta dos registros que existem em todo o mundo, ou seja, as pinturas rupestres, assim, se a gente... Você acredita que os deuses do Egito que eles falam podem ser extraterrestres?
assim, pela configuração antropomorfa, ou seja, alguns desses deuses têm o corpo de gente e a cara geralmente de algum outro tipo de animal, é possível. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Na casuística ufológica existe uma tipologia que o ser que as pessoas veem e relatam ela tem o corpo de gente e a cara de felino. Eu mesmo pesquisei um caso desse em 1946. Eu cheguei a publicar num livro que eu escrevi, que é esse livro aqui, Alienígenas no Passado do Brasil, e tem o desenho dessa criatura que era uma espécie de antropomorfo mesmo. Corpo de gente, né? Cabeça, tronco e membros, né? 2 braços, 2 pernas, só que a cara lembrava muito um felino, um gato. Isso em 1946, antes da era moderna dos discos voadores. E aí, quem fez isso aqui? Esse foi um senhor Antônio da Silveira Bezerra, na época, em 87, com 69 anos, ele relatou aos pesquisadores do grupo. Mas esse desenho foi feito quando? Foi feito na época, em 1946. O desenho é feito em 46? Em 46, né? E ele deu de presente para nós o desenho que ele fez naquela época do que ele viu próximo ao cassino ali do Guarujá. E o interessante é que a gente tem outros casos com essa mesma configuração tipológica. Por exemplo, em 67 ocorreu em Itajubá, Minas Gerais, um caso também com seres assim. Em Iporanga, no interior de São Paulo, em 96. Em Santa Isabel, na Argentina, em 1972. Então, apesar de parecer absurdo um tipo dessa característica, corpo de gente e cara de gato, a gente encontra vários casos em épocas diferentes e em locais diferentes. E aí voltamos ao Egito. No Egito você tem a deusa Bastet, ou a deusa Sekhmet. A Bastet é com cara de gato, e a Sekhmet ela é com cara de felino mesmo, um leão. Então, pode ser que os egípcios tiveram algum contato com esse tipo de ser aqui e classificaram eles como uma espécie de deuses. Tanto é que ele tem lá uma pluralidade de deuses, né, muito grande. Você acredita que, por exemplo, os egípcios, por algum motivo... Vamos trabalhar em cima da hipótese que esses seres sejam extraterrestres. Porque a gente falou, né? A hipótese extraterrestre 90% o pessoal acredita mais nessa. Mas você tem intraterrestre, você tem viajantes do tempo, você tem seres dimensionais. Por exemplo, o físico francês Jacques Vallée, ele acredita mais em seres de outras dimensões. Certo. Então seria seres dimensionais. Tá, vamos partir do princípio que lá no Egito, esses seres não eram deuses adorados que eles não visualizaram, né? Vamos supor que eles visualizaram materialmente na frente deles, vamos supor isso. Sim. Vamos supor que eles sejam extraterrestres. Você acredita que naquela época, nem sei quantos mil anos faz o Egito, mas enfim, naquela época do Egito antigo, comparado a hoje, talvez aquele grupo de pessoas estaria mais propício a receber uma visita do que hoje? Eu acredito que é igual. Entendeu? Não tem muita diferença. Não existe uma diferença. Hoje existem bomba atômica, existe tanque de guerra. Então, por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte: você é um extraterrestre, você vai descer lá, então, esses caras não vão matar. Eu acho que é exatamente igual e eu te explico isso. Naquele tempo, quando vinha alguma coisa diferente, ou um objeto desse luminoso, seres tal diferente, eles endeusavam ou levavam para a parte espiritual da coisa. Hoje não é diferente. Quando acontece esse tipo de fenômeno, por exemplo, no interior de Minas Gerais, se aparecer uma criatura peluda lá, eles vão falar que viu o lobisomem. Se aparecer, por exemplo... no interior de Minas Gerais, mas se aparecer no meio da Avenida Paulista, e aí? Não, aí já é diferente. Esse que é o aí ponto. Vai causar um frenesi ali então, esse tremendo. É o ponto. Mas eu estou falando assim que em algumas áreas mais afastadas, geralmente o pessoal associa isso hoje com lendas folclóricas, com criaturas folclóricas. A maior parte lendárias. Da população hoje vive em áreas urbanas. Então, assim, né? Comparado ao passado. Hoje, muito mais pessoas vivem nas áreas urbanas. Então, se acontecer uma situação dessa, sei lá, pousou no meio do estádio do Pacaembu, sei lá, as pessoas vão ver. Aí seria um negócio chocante, como já aconteceu, por exemplo, na Praça Vermelha, na Rússia.
e todo mundo viu. O quê? Aconteceu o quê? Uns seres meio robóticos. Se você entrar na internet aí, você vai ver o caso Voronezh, de 1989. Então tem casos em que... Aconteceu isso? Sim, em praça pública, no centro da cidade. Eu quero que você me dê um Então, exemplo de tem um assim, casos. eu quero este caso aqui, esse aqui é batata, não tem... Tem um caso na África que os seres também baixaram com a nave e os seres e se mostraram ali. E tem pra gravado todos. isso? Não tem as imagens, mas tem o depoimento dos alunos, dos professores, diretores da escola naquela época. Mas qual que é o Então, assim, registro mais forte foram que tem? centenas de pessoas. A gente tem, por exemplo, pesquisado pela aeronáutica. Tem corpos, restos mortais desses seres aqui? Tem, mas sempre escondido pelos órgãos militares, porque eles imprimem esse acobertamento desde a década de 40. Então, por exemplo... O caso de Varginha, Sim. o policial que pegou lá morreu depois, tem um papo desse? Um dos policiais da Polícia Militar, que era o Marco Elixerezi, ele veio a falecer. Após ter contato, supostamente ter contato... Supostamente infectado pela criatura. Certo. Agora, sim, que ele capturou a criatura, isso a gente não tem dúvidas. Realmente ele capturou. Quem não tem dúvida? Os pesquisadores que investigaram o caso, que é o Eu grupo tenho do dúvida, 7. porque eu não estava lá. Tô dizendo, quem tem certeza que ele pegou? Eu tenho certeza absoluta. Mas a justiça, a lei diz que ele capturou? A lei nunca vai falar, Não sei. porque eles acobertam. Assim, o Exército na época acobertou, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o pessoal que trabalhava no hospital onde essa criatura foi levada antes de falecer também negam. Então essa criatura... Depois foi para a Unicamp, em Campinas, e lá eles negam também, embora a gente conseguiu 2 enfermeiras lá que viram a criatura e deram depoimento para nós. Conta esses depoimentos na revista? No site? Tem numa revista, é a revista número 7. Mas tem vídeo delas falando no seu canal? Não, só o depoimento. Agora, vídeo a gente gravou com um militar, né, falando da captura, que ele teria capturado essa criatura. Ou seja, imagens da criatura, elas existem, mas os ufólogos não têm isso em mãos para apresentar. O Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro? Tem. A Polícia O Militar... Bolsonaro sabe disso, por exemplo? Certeza que sabe. Porque, assim, todos os presidentes são contextualizados a respeito do fenômeno, só que até um certo nível. Porque se acontecer uma invasão ou algum objeto voador não identificado invada o espaço aéreo brasileiro, a segurança nacional está em xeque. Então, o que acontece? O ministro da Aeronáutica, ou seja, quem for que está ali no poder, ele vai entrar em contato imediatamente com o presidente da República, ou quem tiver ali, o substituto, o seu vice, sei lá, e vai falar para ele, está acontecendo isso, posso mandar os caças de interceptação? Porque tem que vir a ordem do presidente da República. Mas no Brasil isso não acontece. Quase. Aconteceu. Quando? No dia 19 de maio de 1986, o ministro da Aeronáutica, Octávio Júlio Moreira Lima, ligou para o Sarney, presidente Sarney, e falou, olha, tem mais de 2 dezenas de objetos voadores não identificados que já foram detectados em 3 tipos diferentes de radares e estão aí, sobre São José dos Campos, São Paulo, Rio de Janeiro. Posso mandar caça de interceptação? O Sarney falou, manda ver. Isso foi à noite. Aí eles mandaram o caça F-5, Mirage, e tentaram interceptar esses objetos. Só que os objetos foram embora. E depois começaram a Mas existe alguma declaração do Sarney falando isso? Oficial na televisão, na internet você acha aí. Ele Foi na falando? Noite Oficial dos OVNIs. Tem nos jornais que saíram na época, jornais tanto impressos como televisivos. Existem livros que relatam esse tipo de coisa. E tem um relatório oficial da Aeronáutica Brasileira, hoje disponibilizado no Arquivo Nacional, no Coreg, lá em Brasília, onde você tem várias páginas e eles relatam, inclusive trazendo o depoimento, as transcrições de comunicações entre torre de controle e pilotos, porque hoje esse material de 19 de maio de 86 e dias subsequentes estão liberados
para a população ter acesso a esse material. Ou seja, a aeronáutica perseguiu, o fato é real, aconteceu e durou cerca de 10 dias essa onda, sendo que ela terminou no dia 29 de maio de 1986 sobre Santos, quando um objeto maior apareceu lá, foi detectado novamente no radar. O sargento Mota, lá na torre de controle de São José dos Campos, detectou isso, entrou em contato com Brasília, com São Paulo, e aí eles falaram, não, nós já estamos vendo aqui e tal, só que resolveram no dia 29 não mandar mais os caças, porque não teve efetividade nenhuma, né? O que você acha que existe no Brasil, primeiro vamos falar no Brasil, se você tivesse acesso, se você fosse o presidente, se você quisesse descobrir alguma coisa, onde você iria? Na Unicamp? Onde é que está a prova? Eu vou te falar três lugares. Biologicamente, quando ocorre alguma coisa que tem alguma evidência biológica, alguma pessoa é morta dentro de um incidente desse, e aí ficou alguma coisa esquisita ali, ou um ser híbrido que foi gerado, que isso tem também, aí é Unicamp. Tudo vai para a Unicamp, biológico. Tecnológico, para onde que vai? Vai para o CTA, lá em São José dos Campos. Então tem lá e tem a Barreira do Inferno também. O Exército Brasileiro manda para esses lugares? Não só o Exército, Marinha e a Aeronáutica centraliza num determinado local. Do Brasil todo, tá isso. Lá. A criatura de Varginha, por exemplo, depois que ela passou pela Unicamp... Onde são os restos mortais dela, na sua opinião? Elas foram para os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram lá e levaram isso aí embora. Uma criatura, pelo menos a gente tem essa informação, foi para Iperó, que é uma base de segurança máxima da Marinha, que fica na cidade de Iperó, São Paulo, e lá foi uma criatura dessas. Pode ser que esteja lá. Então, o primeiro lugar que eu gostaria de visitar é Iperó, porque com certeza lá tem alguma criatura, alguma coisa a respeito de Varginha. Eu já tive informações de pessoas da inteligência que falam que embaixo do prédio da ABIN existem coisas relacionadas ao fenômeno ufológico que seriam mais concretas, ou seja, fragmentos de naves, pedaços, coisas estranhas e corpos de supostos tripulantes aí desses objetos. No caso do Brasil, o presidente sabe disso. Sabe. No caso dos Estados Unidos, também? Sabe. Por isso que ele pediu a liberação. Mas eu acho que o que eles vão liberar mas nos Estados Unidos, você não, acha que tem tão profundo, vai ser algo mais raso. Você acha que nos Estados Unidos tem um departamento que nem o próprio presidente tem acesso às coisas? Tem. Tem? Como é que chama o departamento? Antigamente era a famigerada Área 51. Tá. Só que hoje eles já criaram a Área 52 e a Área 53, que são bases militares de alto segredo que geralmente são subterrâneos, vários andares para baixo, né? E por que a Área 51 é a mais divulgada, né? Se você procurar na internet e o assunto ufologia, a Área 51, ela é a mais divulgada, porque tinha um funcionário da Área 51 que resolveu dar com a língua nos dentes, que é o Bob Lazar. Então, Bob Lazar diz que trabalhou lá, trabalhou com naves, com algumas substâncias químicas que não constavam da tabela periódica. Hoje ela já está incorporada na tabela periódica pelos russos, tá? Então, existia lá um determinado elemento. E a Área 51, alguns tempos atrás, colocaram uma brincadeira na internet, fazendo lá uma campanha para todo mundo aderir e invadir a Área 51. Quer dizer, era uma brincadeira que algumas pessoas levaram a sério e acabaram indo para lá, embora era uma brincadeira. Mas aí o que acontece? O próprio governo norte-americano se manifestou dizendo, se forem tentar invadir, a gente vai mandar bala. Por isso que eles já mudaram as tecnologias, se tiver alguma nave, alguma coisa da Área 51, para 52 e 53. Ou seja, na Área 51, hoje a gente não vai ter muita coisa lá, não. Edson, você viu um paralelepípedo comprido de metal? Chegou a ver isso aí? Sim. Metálico, que foi achado em Utah? Em Utah, isso. O que era isso aí? Era uma obra de um artista não plástico. Era nada... Não, nada alienígena, nada
nada relacionado ao fenômeno OVNI. Mas o pessoal achou que era. Algumas pessoas. Sim, porque você vai no deserto de Utah e nessa região aqui é Que muito foi essa- árido. Sim. Então você vai andando lá, que só tem rocha, só tem, né, caverna, pintura rupestre. E aí de repente você acha Tem um vídeo. obelisco lá, Sim, uma tipo placa. um obelisco de prata. Então, mas é, pessoal... é um artista. Você viu um vídeo, ele se popularizou nos anos 90, acho que o Fantástico mostrou o vídeo. É uma criatura fazendo uma autópsia. Sabe desse vídeo? Sei. Esse vídeo de que é? É de agosto de 1995. Foi um produtor de cinema chamado Ray Santilli. É mentira esse vídeo? Totalmente É um fake. Ele fez essa brincadeira, mas ela tinha um objetivo naquela época, em 95, que era servir como um termômetro para saber como que a população mundial, porque aquilo foi divulgado no mundo inteiro simultaneamente, né? Ele ganhou uma grana com esse vídeo aí. Que é um vídeo preto e branco, como se fosse antigo o vídeo, né? Isso, e era uma espécie de uma autópsia, né? Sim. Que eles falaram que era a autópsia de Roswell, que é do famoso caso de Roswell de 47. E na verdade aquilo era um termômetro para medir como que as pessoas... Aquele vídeo não é de um extraterrestre. Não, aquilo é uma montagem, é um fake mesmo, né? É uma produção cinematográfica. Pô, mas a gente não tem um vídeo de um extraterrestre? De um ser extraterrestre? Existem alguns vídeos que são considerados como autênticos, né? Por exemplo, tem uns vídeos de 1990 Qual? Que mostra uma criatura assim tendo alguns espasmos dentro de uma base militar norte-americana, mas assim, não tem como você falar 100% de certeza, porque vídeos ou fotos de supostos alienígenas sempre serão supostos, não tem como você comprovar, a não ser que os militares, os governos venham a público e reconheçam abertamente o fenômeno, como outros países já estão fazendo. Qual? Por exemplo, a França já reconheceu isso há muito tempo, o Uruguai, A França reconheceu o a quê? Bélgica, o fenômeno OVNI. OVNI sim, que a gente falou que o OVNI é um objeto voador não identificado. Mas não é extraterrestre. Sim. Mas o fenômeno OVNI pode ter uma relação, uma correlação com o extraterrestre. Mas aí pode. É isso que eu gostaria de ter uma... Eu sei que estou pedindo uma coisa que talvez seja... Mas assim, que você fala assim, você falou pra alguém, vou te dar um e caso. aí o cara fala, mano, imagina que você chegou pra um cara, que o cara falou, pô, eu não acreditava, mas agora você me falou isso, você mostrou isso, agora eu acredito. Eu vou te dar um caso. O cara que tá em dúvida... Eu vou te dar um caso que aconteceu com russos, cosmonautas russos, no espaço. Então a Salyut 6, ela estava lá no espaço, os cosmonautas tal, e de repente um objeto voador não identificado, uma nave, se aproximou da Salyut e pelas janelas eles viram quando os seres saíram para fora e chegaram a trocar sinais. Tchau? Tchauzinho, com essas criaturas. Isso é um fato real que aconteceu quando eles voltaram, os cosmonautas, foi feita uma reunião junto com o presidente da Rússia, né, da União Soviética na época, e também o pessoal de inteligência da agência espacial, para eles estarem relatando tudo isso que aconteceu. Ou seja, aconteceu um caso de terceiro grau no espaço com a Salyut 6. Terceiro todo grau, esse material, o que é o esses primeiro, segundo e terceiro documentos, grau? Qual que é a diferença? é que eles tiveram contato e interação com os tripulantes daquele Qual é o OVNI, grau máximo? daquela nave. A gente fala de quarto grau, que é quando a pessoa ela é abduzida, levada a bordo das naves. Com contato físico, assim. E aí ela passa por exames clínicos, pode sofrer algum tipo de implante. Você já conversou com alguma pessoa com uma idade relativamente jovem, com suas faculdades mentais plenas, que falou assim, olha, eu vi, eu conversei, eu falei, não com uma nave, mas com um ser, eu vi, por exemplo, essas pessoas que capturaram este ser de Varginha, você já conversou com alguém assim? Sim. Eu falei com um dos militares recentemente que esteve a 1,5 metro da criatura. Como ele olhando nos olhos Então me conta dela. O que ele te falou. Ele contou que participou, né, dessa captura, né, foi feita uma operação em forma de V,
e foi retirado, né, Como por assim, uma outros... operação por forma de ver? Não entendi. Eles geralmente... porque assim, a criatura estava dentro de uma mata. Né? Lá no Jardim Andere, que é um bairro lá de Varginha, existe uma mata, tem um barranco e muitas das criaturas se alojaram ali. Eram muitas? Eram muitas. Foram feitas operações no dia 20, 21 e 22 de janeiro de 96 para capturar essas criaturas. Alguns militares da ESA, da Escola de Sargento das Armas de Três Corações, coordenadas pelo Tenente-Coronel Olímpio Vanderlei, e também alguns outros militares cedidos de outras bases de Belo Horizonte. Eram que ajudaram. Quantos... Foram, assim, uma das operações eles capturaram 2 criaturas, uma viva e uma morta. Teve outra operação que capturaram uma outra criatura. Foram várias criaturas. Foram várias criaturas? Várias criaturas. E todas essas criaturas foram para os Estados Unidos? Não. Teve uma que eu te falei que foi para Iperó, que a gente tem informação que foi para Iperó. Se foi para algum outro lugar, a gente não tem a informação. Você sabe se essas criaturas tinham um traje, uma roupa de... Não tinham. E como é que é isso, cara? Elas eram, por exemplo, eu vou te mostrar, eu vou te mostrar o desenho da criatura de meio que um macaco, de Varginha. Assim? Por exemplo, aqui foram desenhos feitos na época do que as meninas viram, né, encostada no muro, mas o que eu quero te mostrar... Mas tinha pelo? Tinha uma das criaturas que tinha pelo. Ela tinha os olhos vermelhos, os calombinhos na cabeça. Mas o que eu quero te mostrar são desenhos feitos por militares, porque aí eles trazem uma realidade do que eles viram, né, porque eles estiveram bem próximo. Então a criatura era assim, bem feia, era marrom escura, com protuberâncias da cabeça, olho vermelho, 3 dedos nas mãos e 2 dedos nos pés. Isso aqui foi um desenho feito por um militar que capturou. Ele até colocou aqui, parecia 100 polegar, só tinha 3 dedos. A criatura até fazia assim. Como é que é? Fazia assim, ela não tinha os polegares, né? E aqui é um outro desenho que foi um militar que me escreveu naquela época, em julho de 1996. Você acha que isso aqui seria um tipo de um cachorro deles? É uma espécie de robô biológico, vamos dizer assim, ou um animal que cumpria uma determinada programação para seres mais evoluídos que provavelmente foram resgatados. Quem deu azar foi o cachorrinho do ET, né? E esse desenho aqui que o militar me fez na época, escrevendo essa carta datada de 22 de julho de 96, ele falava que em julho... Posso ver? Aqui, ó. Então isso aqui é um material histórico que foi enviado por um dos militares. Tem muitos militares agora tendo coragem de abrir mais um pouco e a gente colocar mais uma peça do quebra-cabeça de Varginha. E por quê? Porque o caso fez 25 anos. Então muitos documentos que foram classificados perdem essa classificação com 25 anos. Tem outros que têm uma classificação maior que aí vai demorar mais um pouco de tempo. Mas a gente não tem dúvidas de que alguma coisa aconteceu em Varginha. Uma nave caiu, que alguma coisa aconteceu. Criaturas foram capturadas. E uma nave caiu. Caiu. Inclusive, mas você não cogita, é isso que eu quero. A nave foi vista pela Oralina de Freitas e pelo não existe a possibilidade disso ser... Isso aqui, ó. Esse casal aqui, ó. Oralina de Freitas e Eurico de Freitas, eles viram a nave, ó lá. Isso não pode ser um ser... um macaco diferente? Você está entendendo? Sim, temos que abrir... animal com algum mutação, tipo de mutação. Então, vamos abrir as uma hipótese, mas como existe a nave, o OVNI, várias pessoas viram, entendeu? Eu posso te falar que são centenas de depoimentos, não só dos militares, como também de civis da região que falam da nave e falam dos seres. Qual é o caso que você mais fica convicto sobre a existência de seres extraterrestres? Qual é o caso? O caso, assim, as seres extraterrestres a gente já estaria dando a procedência. De tripulantes de OVNIs, o caso Varginha é um. O caso da Operação Prato, que também apareceram alguns seres, poucos mais apareceram, foram relatados. Mas o mais, também. você fala assim, esse aqui é o que mais existem evidências.
o Varginha? Tem Varginha, tem um caso de seres que foram capturados pelo Exército também, um ano antes de Varginha, em Feira de Santana, numa lagoa, lá na Bahia. Mas esse não é muito conhecido. Não é muito conhecido. Varginha, eu precisaria, para te contar todos os detalhes, né, e abrir muita coisa, 4 horas. Sim. Só para falar de Varginha. Só para falar sobre Varginha e te colocar Quando ele faz 25 ponto anos? a ponto. Fez agora dia 20 de janeiro de 2021. Acabou de fazer. Acabou de fazer. É que assim, em Varginha foi criado o Grupo dos 7. São 7 investigadores principais. Era o Claudir Couve, esse aqui já faleceu. O Vittorio Pacatini, que hoje ele não fala mais sobre o assunto. A gente não sabe porquê. É uma grande incógnita. Como ele chama? Ele simplesmente desapareceu. Desapareceu? Não que ele desapareceu da mídia, não quer falar mais no assunto. O Birajara, que era o principal pesquisador, que é o advogado lá de Varginha, mora em Varginha, hoje ele é o maioral da OAB lá, ele também não quer falar mais no assunto. E, curiosamente, os dois foram chamados para depor num inquérito policial militar de Varginha, que é o IPM, que foi feito para desbaratinar todo o caso. A gente tem, na última página aqui, ufólogos apresentam o novo retrato do ET de Varginha. E aqui a gente tem algumas pessoas do Grupo dos 7, né? Olha lá, o Grupo dos 7 se reuniu na manhã de ontem em Sumaré. Sumaré é São Paulo? Sumaré, São Paulo. Isso, porque como estava ocorrendo alguns depoimentos de pessoas que viram a criatura lá na Unicamp, ou seja, havia essas informações, a gente foi para lá junto com os pesquisadores para estar fazendo esses levantamentos também. Porque o caso começou em Varginha, mas terminou lá na Unicamp. E depois, criaturas foram para os Estados Unidos, a nave foi para os Estados Unidos e uma criatura foi para Iperó. Voltando ao militar que você estava falando, você teve contato pessoal com ele, né? Sim. Quais foram as coisas mais impactantes que ele te disse, que ele te falou, que mais te marcaram? Sim, por exemplo, ele quando ele participou disso, ele comentou que não se questiona. Simplesmente ele foi lá para uma simulação de captura. Não foi informado que ele iria encontrar lá. E aí, quando ele viu essa criatura, ele achou estranho, mas imaginou que pudesse ser algum animal com deformidade. E aí foi feita a captura, tudo. Depois eles entraram no caminhão e foram embora. No meio do caminho, ele voltando, ele já estava convencido, entre aspas, de que se tratava de uma criatura com algum tipo de deformidade diferente. E ele disse que tinha um cheiro também muito forte, essa criatura. E aí, o que aconteceu? Nos dias subsequentes, mais para frente, ele viu uma matéria no Fantástico, na TV Globo, que ela veiculou 3 matérias sobre Varginha. Numa dessas aparecia um retrato falado da criatura. E aí, quando ele viu, ele identificou que ele tinha participado realmente da captura daquele bicho, daquele negócio que ele não sabe o que é. Se é extraterrestre ou não tem como a gente afirmar, mas era algo estranho. Existem casos na região de objetos que foram observados não só em Varginha, mas em Três Corações, em Alfenas. Tem um cara que entrou em luta corporal com um desses bichos, inclusive foi feito exame de corpo de delito nele. Esse que morreu? Não, outro. É o Luciano, que aí foi em paz. Ele entrou em luta? Em luta corporal. Mas esses bichos, eles eram... eles pareciam ser como macacos ou como seres humanos, assim, ou como um cachorro, no sentido... Algumas pessoas que olharam para os olhos desse bicho, ou seja lá o que for, essa criatura, falaram que parecia que tinha uma certa humanidade nelas e que elas estavam sofrendo. Isso foi unânime em alguns relatos que nós pegamos, alguns depoimentos, e que tiveram esse tipo de interação, vamos dizer assim, com essa criatura. Você acredita que isso, vamos por uma hipótese terceira aí, você acredita que isso possa ser uma experiência, uma mutação entre chimpanzé e humano? Não creio nisso. Eu creio que realmente se trate de tripulante de OVNI, talvez um animal biológico mais inferior, tipo o cachorrinho do ET, que nem você mesmo falou, e que estava ali e teve o azar de ser capturado. Porque o objeto que foi visto pelo Eurico e Oralina, ele soltava muita fumaça. Esses dois aqui, eles relatam que era um objeto em forma de submarino,
do tamanho de um micro-ônibus, sem janela, sem nada, e que soltava muita fumaça pela parte traseira, como se tivesse sido avariado. E as informações que nós pegamos também é que os Estados Unidos teriam atingido esse objeto através de um feixe de laser que eles já tinham em 96, que hoje é conhecido, que é o feixe que eles usam até se precisar para destruir meteoros ou satélites. Ele foi lá, fez todo o levantamento também na época. E você teve contato com o Goulart? Tive. O que ele falava? Ele acreditava? O que ele falava? Sabe por que ele acreditou? Porque na época foi mostrado para ele o depoimento em fita. Ele tá com uma fitinha na mão, tá vendo? Uma fita pequenininha? Sim. Então, foi gravado... Aqui, ó. Esse aqui é um dos militares que tá tarjado. Foi entrevistado pelo Vittorio Pacatini, que é um dos pesquisadores. E nessa fita ele dava detalhes também da operação de transporte da criatura. Porque a criatura foi levada para o hospital regional, do regional depois para o Humanitas. No Humanitas ela veio a falecer e foi feita uma retirada, usando um comboio militar, né, esses caminhões modelo 1418 com lona camuflada, e estavam presentes lá o Tenente Tibério, o Capitão Ramírez, o Cabo Vassalo, o Sargento Pedrosa, o Soldado Cirilo, o Soldado Demelo, tudo coordenado pelo Tenente Coronel Olímpio Vanderlei. E essa galera fez essa retirada. Esse é o caso que você mais estudou, mais se aprofundou? O caso Varginha é uma paixão da minha vida, tanto é que eu estou escrevendo um livro sobre esse caso aqui também, onde eu vou estar colocando aí alguns pontos de vista mais pessoais sobre o caso. Edson, existe um grupo dos ufólogos, ou existe um outro grupo ali, outro aqui, ou existe uma comunicação entre todo mundo, no Brasil pelo menos? Existem grupos que são científicos, utilizam metodologia científica, são poucos. Existem grupos místicos, existem grupos de contatologia, mais esotéricos, mais viagem na maionese. Então, tem para todos os gostos. Eu utilizo mais a metodologia científica. Tem um grupo de WhatsApp só com os ufólogos, por exemplo? Tenho com... Os amigos? Tenho com a revista OVNI Pesquisa. Mas tem tipo assim, dentro desse grupo, vocês mandando uns vídeos de uns extraterrestres? Tem, direto. Deixa eu ver, abre o celular aí. Pega o meu celular aí. Aqui, ó. Mostra pra mim um grupo de WhatsApp dos ufólogos. Eu participo de vários, certo? Certo. Então vamos ver um aqui, por exemplo. O que manda uns vídeos bons aí, uns vídeos de extraterrestres. Sei lá, vamos pegar aqui. Caramba, você participa de vários grupos. Você ficou alguns segundos sem entrar no celular e tem um monte de mensagem. Aqui, ó, UFO Federation. Então tem alguns documentários, mas deixa eu achar algum vídeo. Mas isso aí é mais de pessoas curiosas, assim? Tem ufólogos e tem também curiosos, né? Tem algum famoso que tá nesse grupo aí? Assim, artista? Artista, assim, que de repente tá lá por curiosidade. Não. Mas assim, tem vários famosos que já viram, né, o fenômeno. Por exemplo, o Moacir Franco, a própria Elba Ramalho disse que já viu, né? Você falou com ele sobre isso? Já conversei pessoalmente com alguns deles, né? Tá. Então ver. Tem vídeos aqui. Um cara mandou, vamos ver um vídeo que ele mandou. Aí depois teria que ver, né? Do que é e tal. Fora do Brasil. Esse aqui é americano, provavelmente. Vocês aí discutem nos grupos, isso não é? Isso não é. Isso aí não dá. Não é aqui, ó. Um avião, né? Mas isso aqui, sabe o que pode ser? Por exemplo, se a pessoa tiver com o vidro fechado, pode ser o reflexo da luminária no vidro, entendeu? Sim. Então, quem analisa depois desses vídeos é que vai chegar a uma conclusão e vai descartando aquilo que não é e vai sobrar aquilo que pode ser que seja. Tá. Se descartado todas as possibilidades de objeto voador convencional, aí vai sobrar apenas o OVNI. Tá, mas pode ser que daí um tempo isso venha a ser classificado como alguma coisa conhecida. Tá. Ou algum fenômeno astronômico, ou um fenômeno atmosférico diferente, ou um drone, ou um armamento secreto,
o OVNI realmente. Você tem o seu canal, que é o Enigmas e Mistérios. O que você tem nos bolsos aí da alegria? Vamos Então, ver. Um chocolate, um pirulito? O projeto da minha vida que eu quero desenvolver é um museu ufológico. Tá. Então a gente tem, ao longo dos 40 anos, a gente tem fragmentos de objetos voadores não identificados, são os metamateriais. A gente tem amostra de solo, marca de pouso, né, onde tem a marca da sapata, amostra de terra, de vegetação que foi afetada de alguma forma, além de documentos oficiais, são mais de 2.000 páginas. E eu trouxe aqui só um pouquinho, uma amostra. Isso aqui, por exemplo, é de um caso de um pouso que aconteceu em Itapicuru, no Maranhão, em janeiro de 2002. Mas o que é isso aí? É o caso da Januária Pereira Porto. Mas o que tem? São a vegetação que ficou chamuscada após o pouso do objeto voador não identificado. Porque quando o objeto pousa, geralmente ele deixa meio calcinado o local. Né? Às vezes fica queimado, às vezes fica meio amarelado assim. Aquelas marcas que aparecem no campo são isso ou não? Você não acredita? Aquele é um outro fenômeno. O que é aquilo, na sua opinião? É o fenômeno dos crop circles, que não tem nada a ver com o pouso de OVNI. Você acha que é o que aquilo? Aquilo são pessoas, grupos especializados chamados Cycle Makers, que fazem uma competição anualmente para ver quem que faz o círculo maior e mais bem elaborado. Então eles pegam figuras geométricas, vão lá à noite com cordas e tabuinhas e fazem aquele tipo de coisa. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. O pouso de OVNI, geralmente, ele causa alguma alteração fisiológica no terreno, vegetação, no pH, esterilidade do solo, superadubação. Aqui são cogumelos que foram calcinados também num caso que aconteceu em Cruzília, na década de 90. Isso aqui é os pelos do chupacabras, daquela época, de 97. Então a gente tem muita coisa. Pelo do chupacabra? Isso. Inclusive eu tenho um amigo meu que é especialista... Esse aqui é o pelo do chupacabra. Então, isso aí foi o Geone que cedeu pra gente e foi coletado em Taubaté, São Paulo, de 90. Pode ter sido vindo da onde esse pelinho aqui, ó? Fica aí comentando nos comentários. Aqui é um livro de um professor de faculdade, um cientista, é o Carlos Alberto Machado, e ele fez um livro didático, científico sobre os chupacabras naquela época. Então tem fotos, né, da criatura, como que ela era, entendeu? Mas isso também era extraterrestre? Então, estava relacionado também a alguns avistamentos, né, de seres e naves que ocorriam nas regiões antes dos ataques dos animais. Que ano foi esse negócio de chupacabra aí? Foi mais na década de 90. Aqui é uma filmagem de um fenômeno luminoso. Em 97, aparição de OVNI à esquerda, registrada em Campina Grande do Sul, pelo CIPEX, que é um grupo lá do Paraná. À direita, a luz do poste, tal. E nos dias subsequentes apareceu o animal morto lá na fazenda, que uma outra filmagem, isso em 97, né? E assim, a gente tem essas amostras e futuramente a gente quer disponibilizar isso tudo no museu. Só que é aquela coisa, eu não tenho grana para fazer esse museu. Então, se tiver algum investidor aí que está assistindo esse programa, quiser ajudar a gente nesse empreendimento, porque não vai ser só ufologia, vai ser um museu de astronomia, astronáutica e ufologia. E vai ter caso Varginha, documentos oficiais. O Edson tem o Instagram dele, que é Edson Boaventura. Edson Boaventura. E tem também o do Enigmas e Mistérios. Certo, que é o seu canal de Esse aqui é o fragmento também que a gente vai estar disponibilizando no museu. Isso aqui são documentos, laudos que foram feitos desse material na USP, na Universidade de São Paulo. Então, assim, a gente gosta de realmente fazer um trabalho sério dentro da ufologia. Com o máximo de evidências possíveis. E esse material aqui, ele não é um material que eu posso te falar assim, é extraterrestre. Ele veio de uma explosão de um OVNI que a gente não sabe o que é. Mas eu vou te deixar você colocar a mão num negócio que é extraterrestre. Aqui tinha mais folhas, ó, queimadas em Santo André. Folhas queimadas, tá. Aqui foi um raio, né, emitido pelo OVNI na vegetação e os feixes de luz chegaram a queimar. Então, aí eu tenho aqui um pedaço de um objeto que é extraterrestre mesmo. Mentira. Deixa eu ver. Tá? Mas aí eu vou te explicar. Só que ele é algo natural e que a gente vai ter no museu também. Eu tenho vários, de vários lugares. Isso daí. Isso é um meteorito de Bedengol. Ah, tá. Não é um pedaço de uma nave. É esse meteorito aqui, ó. Só pra você ter uma ideia. Tá. Isso é um pedaço dele. Que caiu inteiro na Terra, isso aí? Caiu na Bahia, né? Em Bedengol.
Isso aí em 1784. E por que é extraterrestre? 1784? 1784 que ele caiu. E por que ele é extraterrestre? Porque ele tem na sua composição estanfiodita, faringitonita, que veio de fora. Sim, perfeito. Que não tem, você não Mas tem sim, esse tipo de substância na Terra. Não. Tá, então isso é extraterrestre realmente. Perfeito. Muito obrigado, Edson. Achei muito interessante. Muito legal a sua dedicação aí da sua vida aí a descobrir as coisas que muita gente não sabe, tem dúvida, o que hoje muitas vezes é uma dúvida, no futuro vai ser uma certeza. E esse aqui eu vou deixar de presente para você. Obrigado. A nossa revista, né, a OVNI Pesquisa. Pô, vou ver. É presente para você, depois você dá uma lida. Você acredita que alguma coisa está para acontecer no nosso... Eu acredito que não, mas Não? só assim, um contato imediato ainda vai demorar para acontecer. Mas eu acredito que com as liberações que vão ser feitas agora pelo governo norte-americano, e a China parece que já se manifestou que também vai divulgar alguma coisa, a gente deve ter uma mudança no pensamento da sociedade mundial aí em relação a esse assunto. Mudanças virão aí com certeza nesse assunto aí do fenômeno dos OVNIs. Muito obrigado, Tá Edson. bom? Eu Muito que obrigado. agradeço, Elcio. Tá? Obrigado pelo espaço aí. Espero que Foi ótimo. o seu público também tenha gostado. E a hora que quiser que a gente volte aí, a gente volta com certeza. Obrigado, Edson.